Oi Brasil, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um programa do ID na Web. Hoje estamos aqui com um novo cenário, como vocês podem ver aqui, né? Estou sozinha, a Lari Oliver, estamos aqui apresentando, mas nada mudou. O intuito ainda é pregar a palavra, coleguinha. Segura aqui, porque hoje a mensagem será exclusiva aí para os pais e filhos que estão aqui a nos assistir, beleza, Brasil? Hoje, como é celebrado o Dia dos Pais em específico, né, o segundo domingo do mês de agosto em específico aqui, a gente vai retratar um pouquinho aqui, né, da palavra voltada para isso, para que nós possamos pegar reflexões aqui para meditar aí e você aplicar de forma positiva na sua vida, beleza? A primeira coisa que eu queria trazer aqui, eu não queria trazer tipo versículos específicos, porque eu queria contar mais a respeito de histórias. E a primeira história que eu queria trazer aqui é a respeito de uma super popular, que é a história do filho pródigo. A gente sabe que o filho pródigo, ele foi aquele filho, né, que saiu de casa, pediu herança e tudo mais, curtiu lá, fez tudo que me entender aqui e depois perdeu tudo. E o que é que a gente pega aqui agora, tipo, Lara, o que é que eu vou meditar sobre isso? Sempre tem, hoje a gente sabe que é uma raridade, né, você encontrar um pai que quando passa por momentos complicados, assim, perturbados com seus filhos. Como assim perturbados? Quando se encontram em meio das drogas, em meio à prostituição, em meio a vícios em específico, sabe? Quando eles se encontram nessa situação, em meio de tráfego e tudo mais, cujo é complicado você lidar com isso. Você não sabe lidar com o temperamento da pessoa, você não sabe lidar com o que falar, com o que fazer, como agir, você não sabe o que fazer. E ainda assim, esses pais persistem e eles continuam lado a lado com seus filhos, fazendo com que eles voltem para o caminho, fazendo com que eles continuem próximos. E mesmo que aquela pessoa ela se afaste, mesmo que ela saia como fez o filho pródigo, ela continua ali de braços abertos esperando seu filho voltar, para quando ele voltar dar aquele banquete e falar: filho, eu nunca te esqueci, eu nunca te deixei, eu sempre esperei o seu retorno, porque eu sabia que você retornaria para mim e você não deixou de ser amado por isso. Continuo te amando igualmente. A gente sabe que hoje é complicado a gente encontrar uma pessoa assim, contada nos dedos, inclusive, né? Mas sim, ainda existe esse tipo de pai e Deus seja glorificado por isso. Então, que vocês, né, que se enquadram aí, que se encaixam nisso, e mesmo que não se encaixem, venham agora parar. Se você passa por esse momento difícil, onde você não sabe o que fazer com os seus filhos, que nesse momento se encontram passando por essas dificuldades, que estão em meio a vícios, que estão em meio à perdição, que vocês possam fazer como esse pai. Continuem confiando, porque Cristo ele continua aguardando e ele vai sim retornar para você. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de acreditar na palavra de Deus, porque na hora certa Deus irá agir para poder salvar esse teu filho aí e ele vai estar com você, glorificando o nome do Senhor Jesus. O segundo exemplo que eu trouxe aqui agora foi a respeito do Jairo. Entende? A filha de Jairo. Jairo, nós sabemos que ele era o chefe da sinagoga, certo? E chegou um momento em que Jesus ele tinha ido pescar e tal, e aí ele voltou, né? E Jairo, ele chega pra Jesus naquele momento e ele relata agora o que aconteceu com a filha dele. A filha dele estava enferma, ela acaba falecendo depois e tudo mais. E Jairo, pela posição que ele tinha, né, por aquele reconhecimento que ele tinha no local, ele não precisava pedir a Jesus, ele poderia simplesmente ordenar, mas ainda assim, a primeira coisa que eu quero deixar pontuado assim: você pode ter o cargo que for, você pode ser reconhecido como for, você pode ser quem for, mantenha a sua humildade e mantenha a sua confiança na presença do Senhor Jesus. Por quê? Jairo, ele se passava por um momento onde ele tinha dinheiro, então ele já tinha recorrido a vários médicos, a várias pessoas ali para poder tratar a filha dele. Ele percebeu que ninguém poderia fazer isso, exceto Jesus. Então, se nesse momento você está passando por um problema onde você não sabe o que achar de solução, onde você olha para todos os lados e fala: não tem nada mais que resolva isso, entenda. Eu quero te apresentar aqui, neste momento, um Deus que ele pode fazer o impossível se tornar possível. Basta somente você clamar, esperar e confiar. Mesmo que a gente goste, né? A gente gosta das coisas imediatas, né? Mesmo que você queira isso pra agora, aprenda a confiar no tempo de Deus, porque na hora certa, ele vai resolver essa situação. Jairo, ele confiou em Jesus. Quando Jesus foi até a sua filha, ela foi ressuscitada. Ela voltou. As pessoas diziam que ele era louco por ter acreditado, diziam que Jesus era louco por dizer que a menina estava dormindo, sendo que já tinha ali tido o negócio do óbito, tinha até choradeiras que choravam lá no templo e tudo mais, mas ainda assim, ele preferiu
preferiu confiar no que o mestre falou. E foi exatamente isso que fez com que a sua filha viesse novamente, voltasse novamente à vida. Então, independente de qual seja a situação, independente se todo mundo ao teu lado já tá dizendo que tá negativado, não tem mais nada para acontecer, continue confiando. Porque se você confiou no médico, nos médicos, no Deus que faz milagres, ele vai sim entrar com providências. Inclusive agora, nesse momento, né, de Covid que a gente tá passando, que é um momento super delicado, onde muitos pais se encontram com seus filhos agora enfermos, e vice-versa também, nesse caso, né? Que vocês possam vir, de fato, a ter fé. Porque mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, ainda assim, meu bem, montanhas podem se mover, entendeu? Continue somente acreditando. Quanto mais você acredita, quanto mais você confia em Deus, quanto mais você segue ali os seus mandamentos e você continua falando, não, eu vou confiar na palavra porque eu sei que Jesus ele vai entrar com providências. Na hora certa, Deus vai agir, ele vai mudar esse quadro e vocês vão estar festejando em breve aí as maravilhas que o Senhor irá fazer na sua vida. Último aqui, eu queria trazer mais um exemplo de pai. E aí você pode se perguntar, mas você não trouxe um pai perfeito, alguma coisa assim e tal? Se você for olhar na Bíblia, não tem um pai perfeito. É certo, o nosso Criador, que gerou céus e terra, fez todo mundo aqui bonitinho, imagem e semelhança do Altíssimo, entende? Mas antes de falar desse pai em específico, eu queria trazer um outro que foi sim um pai exemplar, digamos assim, na Bíblia, que é relatado lá, tudo em Gênesis bonitinho, beleza? Se você for abrir lá em Gênesis 24, no verso 2, você vai começar a ver aí que tá falando a respeito aí da vida de Abraão. Abraão, ele foi um pai na fé, uma pessoa muito inspirada, que acreditava muito na presença de Jesus. Ele seguia tudo isso firmemente, rente à risca, meu filho. E graças a isso, é porque ele foi chamado, né, de pai da fé, ele de fato exerceu esse nome, ele concluiu esse nome 100%. Se tem um exemplo que poderia ser dado, é exatamente esse. E por que a gente pega ele aqui como um pai exemplar? Pelo quesito de, se você for olhar a história de Abraão e Isaac, desde o seu nascimento, Abraão ele sempre teve um zelo maravilhoso por Isaac, algo que era, digamos, sobrenatural, se for o caso, entende? Hoje é complicado você encontrar um pai que ele se mostra presente, que ele se mostra feliz, que ele quer estar próximo, que ele quer dar as coisas ali para o seu filho. Hoje, muitas pessoas não passam mais por isso, infelizmente. Assim como em meio à correria do dia a dia, ou por de fato não quererem assumir, ou qualquer outra coisa, muitas pessoas podem colocar desculpa, mas é porque eu trabalho, é porque eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo e tal, e ela acaba não se fazendo presente na vida do seu filho. E isso é algo que é muito importante, primeiro para você ter ali aquela imagem paternal, né, que você deveria ter, algo que você quer seguir, algo que você quer como espelho, que você fala, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. E muitas pessoas não passam mais por isso. E é por isso que eu quero trazer agora aqui essa história também de Abraão. Abraão, se você for analisar desde o princípio, desde quando Isaac nasceu ali, ele foi uma pessoa que ele sempre festejou, ele sempre glorificou a vida do seu filho, desde o ventre ali e tudo mais. Quando ele veio à vida, inclusive, até por desmamar, tipo, algo bobo assim, né? Muitas pessoas falam, nossa, meu filho, ele não mama mais e tudo mais, tal. Isaac, meu bem, recebeu uma festa, Abraão deu uma festa pra isso, somente pra isso. E tem só pra começar de conversa, assim, pra você ver o zelo e o quanto que Abraão amava o seu filho e o quanto que ele queria demonstrar isso em ações. E é aqui que a gente pega o gancho. Ações. Às vezes nós queremos falar, mas a gente não prova isso com os nossos atos, entende? Segura aqui, ó. Quando você só fala, o seu filho, ele também tá olhando o que você faz. Às vezes você reclama um ato de seu filho, de ter feito alguma coisa ali que você não gostou, ou então você manda ele fazer algo ali e ele não tá fazendo, mas você não analisou que a criança ela é visual, todo mundo é visual, entendeu? E a primeira coisa que a gente faz é, de fato, espelhar tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz. Então, você fala uma coisa, a criança vê outra, o que ela vai fazer? Ela vai fazer exatamente o que você faz, sem perceber. E é esse aqui o ponto de Abraão. Abraão, tudo aquilo que ele fazia e dizia para Isaac, Isaac via nas suas ações que era exatamente a mesma coisa. Condiziam, entendeu? Era uma linha assim, ó, bonitinha aqui, falei, fiz, e é isso, meu filho, é isso que você tem que seguir. E assim,
Isaac seguia os princípios do Senhor. Por quê? Porque ele viu que Abraão também seguia. A primeira coisa que a gente pega aqui é que um pai, a primeira coisa que ele deve mesmo mostrar, que ele deveria mostrar, né, para provação ali, a comprovação do seu amor de fato, é aqui fazer como Abraão fez. Apresentar em primeiro lugar os caminhos do Senhor, o reino de Deus, entendeu? E todo o seu amor. A segunda coisa que você deve fazer é você comemorar mesmo com seu filho todos os bons atos que ele faz. Quando algo for ruim, você fala ali, mas fala com jeito, meu filho, entendeu? Para que ele possa compreender o que você está fazendo e não volte a repetir. E não é só aí que para a história de Abraão, entende? Ele participou a fundo de tudo na vida de Isaac. Desde seu primeiro trabalho, tudo que ele fazia, até quando ele foi ali ver agora a respeito de sua esposa. Abraão, ele ensinou o que Isaac deveria fazer, como ele deveria tratar uma mulher, o que ele não deveria fazer. Ele guiou tudo para que ele pudesse futuramente agora apresentar a Isaac e encontrar para Isaac uma mulher virtuosa, uma mulher guerreira, uma mulher que fosse ali ajudar e somar na vida dele lado a lado para que eles pudessem ter um bom relacionamento, um bom casamento, independente de tudo. Porque os costumes da época são diferentes dos de hoje em dia, inclusive. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo se liga nisso. Antes, não era meio que uma escolha das duas pessoas. Antes, encontrava-se, né? O cara escolheu uma mulher em específico, ou então os servos foram designados a procurar uma esposa para aquele rapaz. Ele ia, encontrava, trazia, pá, ali o matrimônio agora já seria celebrado. Mas até nisso, Abraão, ele foi sábio. Ele encontrou uma mulher que fosse de fato virtuosa e alguém que fosse honrar, e vice-versa, cujo Isaac também a honrasse. E por isso o casamento deles foi tão bem sucedido, porque desde o princípio seu pai mostrou por onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer, como cumprir cada passo, para que ele pudesse ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E uma coisa que fica clara aqui, né, que digamos que a gente pode até associar ao quesito de que o casal ele é feliz quando eles cantam a mesma música, é que desde o princípio Abraão não falou somente de qual mulher ele deveria escolher, o que ele deveria fazer. Não, ele preparou Isaac absolutamente para tudo, para quando viessem adversidades, para quando viessem as complicações, para que quando viessem os conflitos ele soubesse como lidar com tudo isso, entende? E é exatamente por isso que ele foi bem sucedido no seu relacionamento. E também é um exemplo para nós aí, quando você for apresentar para o seu filho, não fale somente os clichês que já se escuta, aprenda a prepará-lo também para a vida. Isaac, ele foi preparado para a vida, entende? Então, preocupe-se também com o futuro do seu filho, absolutamente tudo no futuro dele. E além de se preocupar, mostre para ele a importância que ele deve ter de construir um futuro exemplar, um futuro excelente. E por que ele deve seguir cada passo que você está falando? Porque é dessa forma que isso vai se concretizar. Foi dessa forma que Isaac teve um futuro próspero. E acima de qualquer outra coisa aqui, né, para poder encerrar a respeito da história de Abraão, Abraão ensinou para Isaac que acima de qualquer coisa na vida dele, acima de qualquer coisa mesmo, a prioridade da vida dele é ser fiel a Deus, é ser íntegro a Deus, é cumprir os seus mandamentos, independente do que seja. Ele comprova isso com suas ações, ele mostra isso inclusive nos próprios versículos, né, onde eu acredito que muitos de vocês também já conhecem a respeito do sacrifício e tal, cujo ele e seu pai foram lá para o monte, e ia haver um sacrifício, porém ainda não se havia sido providenciado o cordeiro. E ele estava disposto a absolutamente tudo para a presença do Senhor Jesus. No último segundo ali, Cristo mandou o cordeiro para ser sacrificado para que se cumprisse aí de fato a vontade do Mestre. Então, essa é a importância de você mostrar que o seu filho ele deve ser fiel em todos os aspectos. E aqui agora, para poder finalizar, antes de eu concluir, depois de falar desses três tipos de exemplos aqui, né, desses três tipos de pais, onde cada um se enquadra e se junta ao mesmo tempo, né, em um só aqui, pra gente poder somar aí na vida das pessoas, e você também como filho agregar isso a você de certa forma, a gente traz aqui agora também para as pessoas que nesse momento, hoje, vão estar aí meio que cabisbaixo, sabe, um pouco triste. Talvez você tenha aberto esse vídeo aqui, mas você nem tava tão feliz assim, você nem queria assistir ou algo do tipo, mas eu quero deixar claro pra você aqui, meu bem, que mesmo que o seu pai ele não esteja mais aqui em vida, mesmo que não tenha sido alguém presente na sua vida, às vezes tem alguém que se afastou de você, eu quero te apresentar um Deus que em João 3,16 relata que por amor a nós mandou o seu filho até aqui na terra, o seu único filho, para que ele pudesse morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ali ser libertos do pecado, para que antes nós andávamos escravizados de certa forma, entende? Hoje nós temos aqui a liberdade de poder escolher o que nós fazemos, e é graças também a esse sacrifício que hoje
nós podemos aqui, temos a graça de poder ser chamados de filhos de Deus. Então, mesmo que você não tenha mais essa figura paternal na sua vida, eu quero deixar claro aqui que existe um Deus, que Ele é Pai e que Ele está disposto a fazer absolutamente tudo por você. É Ele quem te guia 24 horas do seu momento, do seu dia. É Ele quem está ali suprindo suas necessidades. É Ele quem te livra das dificuldades, mesmo que você não perceba. E aqui em Jeremias 1:5 fala assim: antes que te formasse do ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes mesmo que você nascesse, antes que todo mundo soubesse quem ia ser você, antes que você tivesse ali aquele caráter, de certa forma, formado, Cristo, Ele já sabia, Deus, Ele já sabia exatamente quem você seria, como você seria, por que você veio. Todos nós estamos aqui com um propósito. E mesmo que nesse dia você não se esteja se sentindo a pessoa mais amada desse mundo, eu quero deixar claro que tem um Deus que te ama muito, muito mesmo, e que Ele foi capaz de sacrificar o filho dele. Se fosse necessário, Ele faria novamente, e por amor a você. Então, mesmo que alguém hoje não tenha dito que te ama, ou tenha falado algo do tipo, eu quero que você esteja ciente que Cristo, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer continuar abençoando a você, a sua casa e toda a sua família. Então, para os pais, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais, e para os filhos, eu quero desejar aqui que vocês possam aí andar no caminho do Senhor, seguindo aquilo que os seus pais lhe ensinem, agreguem ao máximo as coisas felizes, as coisas maravilhosas que eles têm para poder te proporcionar, e continuem aí, queridos, ligados na presença do Senhor Jesus. Até o próximo programa. Tchau!